Mateus 27, versículo 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, descendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem o fizeram ajudar a levar a cruz. Meu amado irmão, eu quero falar sobre o momento mais difícil da história de Jesus. Para alguns foi o momento do Getsemane, para outros foi um momento de ser cravejado na cruz do Calvário. Focalizando nesses versículos, eu imagino que o momento mais difícil da história de Jesus foi o início da crucificação. A história conta que Jesus estava preso no pátio da guarda e ali homens, escarnecendo Jesus, colocaram um manto vermelho sobre os seus ombros, uma coroa de espinhos, colocaram um caniço na sua mão, dobraram-se diante de Jesus e começaram a blasfemar e a escarnecer Jesus, dizendo: Jesus, tu és o Rei dos Judeus, então recebe a nossa adoração. Jesus começou a ser escarnecido pelos soldados romanos. A Bíblia diz que após escarnecerem Jesus, colocaram uma cruz sobre os seus ombros e o constrangeram levar até a cruz, até o momento da crucificação. A história conta que Jesus saiu de dentro do pátio da guarda com a cruz nos ombros, só que de repente a história nos conta que Jesus, carregando a cruz, sente-se a cruz pesada e por algum momento precisa de ajuda. Alguns historiadores contam que Jesus naquele momento deixa a cruz cair no chão. Alguns historiadores nos contam que a cruz de Jesus sai de sobre os seus ombros e ela cai no chão. Jesus chega na terra com uma missão, chega sobre a face dessa terra com a missão de salvar toda a humanidade. O projeto de Deus era que o pecado viesse a ser retirado do mundo através da vida do seu Filho. A missão de Jesus era perdoar todos os nossos pecados. Eu imagino que Jesus, olhando para a cruz do Calvário, olhando para a cruz caída no chão, ele percebe que o projeto de Deus poderia estar parando naquele momento, que o projeto de Deus poderia estar à beira de um fracasso. Jesus olha para a cruz e vê a cruz caída no chão. Jesus sabia que a cruz representava o projeto de Deus para a humanidade. Sabia que sua crucificação representava o projeto de Deus para a salvação do mundo. Eu imagino Jesus olhando para dentro de si, o seu coração bradando, o seu espírito falando mais alto, dizendo: essa cruz não pode ficar caída no chão, porque se eu deixar essa cruz caída no chão, não haverá salvação, não haverá perdão. Eu imagino Jesus olhando para a cruz e dizendo: essa cruz não pode ficar da mesma forma que ela está. Talvez Jesus pense: o projeto de Deus, a minha missão vai fracassar agora. Por isso, está aí o que eu te falei, o momento mais difícil da vida de Jesus. Por isso, para mim, nesses versículos é o momento mais importante da vida de Jesus, porque era um momento que o projeto de Deus poderia se frustrar. Se Jesus olha para a cruz e diz: não, eu não vou carregar mais, porque a sua carne estava trêmula, os seus ossos estavam fracos, o seu músculo, os seus nervos estavam sem força. Imagina Jesus olhando para a cruz e dizendo: eu não vou conseguir, mas o seu coração e o seu espírito bradavam. É quando entra a ajuda de Deus. Eu quero dizer que no momento mais difícil da nossa história, sempre vai vir a ajuda de Deus. A Bíblia diz que os soldados romanos constrangeram um certo homem chamado Simão. A Bíblia diz que ele era Simão Cirineu. Simão era o seu nome. Cirineu representava a cidade que ele estava vindo. Ele estava naquele lugar por causa da Páscoa e de repente no meio da multidão os soldados romanos acham aquele homem. E aquele homem é constrangido, tocado por Deus, para ajudar Jesus a carregar a cruz e salvar o mundo. Jesus sempre tem alguém para nos ajudar. Deus sempre tem alguém para nos ajudar. Eu quero que você pense qual é o momento que você está vivendo. Eu quero dizer que Deus tem alguém para te ajudar a sair dessa situação.
Passeando pela Bíblia, nós lemos em Jeremias capítulo 38, quando ele estava preso dentro de um poço, jogado à lama por ter profetizado a verdade que o rei mandou jogar ele naquele lugar. A Bíblia diz que um homem chamado Ebed-Meleque, ele escuta e sabe que Jeremias estava jogado dentro do poço, e naquele exato momento, aquele homem faz cordas com panos velhos e, tocado por Deus, retira Jeremias de dentro do poço. Deus usou mais uma pessoa para ajudar um servo dele. A Bíblia diz em Gênesis 40 que José estava trancafiado dentro do calabouço quando ele interpreta 2 sonhos do copeiro e do padeiro do rei. A Bíblia diz que esses homens saem de dentro daquele lugar e, passado 2 anos completos, a história nos conta que aquele homem lembra-se de José. A Bíblia diz que Faraó precisa que alguém interpretasse o seu sonho, e aquele copeiro olha para aquele homem e diz: eu conheço um homem que está trancafiado dentro do calabouço, ungido de Deus, que conseguirá interpretar os seus sonhos. A Bíblia diz que Deus usou o copeiro para falar de José, e de repente aquele homem falando de José, Faraó manda chamar, e ali a história de José é transformada, porque Deus, ungindo José, consegue interpretar os sonhos de Faraó, e ele sai do calabouço rumo ao palácio do rei. O que eu quero lhe dizer, meu irmão, é que você entenda algo. Por mais que você pense que os seus projetos estão se frustrando, os seus sonhos acabou, os planos de Deus para a sua vida estão em fase terminal, a sua cruz está caída e você está olhando para os seus projetos caídos no chão, eu profetizo que Jesus Cristo tem condições de enviar alguém para te tirar desse calabouço, tem condições para enviar alguém para te tirar de dentro desse poço, e tem condições de enviar alguém para ajudar a carregar essa cruz que está caída. Eu quero que você reflita nesse momento, o momento mais difícil da história de Jesus. Não teve fim e nenhum fracasso, mas a história de Jesus Cristo teve como um final ajudado por Deus, um final poderoso de vitória, um final poderoso de glória. Eu profetizo que a tua história também terminará assim, com o Senhor Deus finalizando com um momento de glória. Em nome de Jesus. Amém.